Aqui é o tema de nossa ministração a partir de agora. O comportamento do marido cristão. Existem 3 aspectos que serão analisados a respeito do comportamento do marido cristão. O primeiro é em relação à sua esposa. Então o texto que trago para nossa reflexão é Efésios, você pode abrir a sua Bíblia? Efésios capítulo 5, o versículo 25 inicia dizendo: Vós maridos, amai. Amar não é fácil. Se nós entendermos o peso do que significa amar, aí a gente vai dizer assim: pensei que amava. Ou então, amo, mas a entrega não está adequada. Enfim, as exigências do que é configurado o amor estão meio distantes de serem cumpridas por nós. E vamos refletir. Então, o primeiro comportamento do marido a respeito da esposa é que ele a ame. Sei que tem pessoas que casam por conveniência. Existem pessoas que casam, sei lá, por conveniência, pressão dos pais, ou sei lá, vários motivos. Mas na maioria das vezes, na maioria pelo menos, deve ser o relacionamento conjugal, ele deve ser contraído por causa do amor. Aí a irmã Ana Paula ainda falou há pouco a respeito do relacionamento, né, do noivado, do amor. Tem que ter amor, porque se não tiver amor não flui. Então, primeiro ponto é amor. Não é possível que você tenha contraído casamento, tenha se casado sem amor. Esse é o primeiro ponto. E essa responsabilidade, ela é mútua. Embora a Bíblia diga que é para o marido amar, e aí nos versículos anteriores fala da responsabilidade da mulher, o irmão Ronaldo disse que já foi falado das mulheres, mas parece que a mulher não tem obrigação nenhuma de amar o homem. Só o homem que tem a obrigação de amar a mulher. E também o marido não tem responsabilidade nenhuma quanto a reverenciar, respeitar a mulher, como é cobrado da mulher a respeito do marido. Então é uma exigência bíblica, é um mandamento que eu acredito que seja mútuo, lógico, dadas as devidas medidas. Então o primeiro ponto do comportamento é amar a vossa mulher. Vamos para o segundo ponto? Aí eu trago uma reflexão inicial, após essa primeira porção do versículo. O amor, as palavras e as ações. Na nova tradução linguagem de hoje, João, em sua primeira epístola universal, capítulo 3, versículo 18, ele nos traz a seguinte orientação. Os irmãos podem ler? Vamos juntos? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de... Mais um toque no slide aí. Eu faço uma pergunta agora. E esta é a pergunta. Projeção, por favor. Entre dizer que... Não, pode voltar. Isso aí. Entre dizer que ama e mostrar que ama, o que você prefere? Vou me dirigir às mulheres, que afinal de contas, quem está sendo alvo deste amor que é cobrado pelas Escrituras são as esposas. E agora vamos ouvir a resposta delas. Ouçamos. Vou perguntar. Entre dizer que ama e mostrar que ama, o que você prefere, mulher? As duas. Tem gente que... Não, as duas coisas, ora, mas é no pacote só. Não, mas tem que escolher, vamos escolher. Entre uma coisa e outra. Vamos lá. Mostrar ou dizer. Primeiro dizer. Dizer. A dizer ninguém. Ficou aí, né? Dizer ninguém. Nenhuma mulher levantou a mão. Mostrar que ama. E tem mulher que não sabe nenhuma coisa nem outra, né? Que ninguém, não levantaram a mão, não quer nenhuma coisa. O que é que você quer então? Pelo amor de Jesus, diz aí que a gente vai colocar uma terceira opção. Os homens precisam saber o que é, então. Qual é a manifestação do amor? Palavras. Ah, os dois, tá bom, vou perguntar os dois, porque a irmã Verinha foi lá e disse os dois. Quem acha que tem que demonstrar e tem que dizer?
Mas tem mulher que continua com a terceira opção, sem levantar a mão. Agora complicou para nós homens. Vamos entender agora, vamos entender. Por favor, as irmãs que não levantaram a mão nem para uma opção, nem para a segunda, e muito menos para as duas juntas, por favor, nos ajudem, porque está complicado entender aí o que é que a gente tem que fazer. Então, o amor, ele não pode ser um amor, segundo é dito na primeira carta de João, primeira carta universal do apóstolo João, de que o amor ele não tem que ser com palavras. Lógico que apenas por palavras. Lógico que o contexto aqui não está relacionado ao amor de marido e mulher. Aqui está falando sobre o amor de modo em geral, o tratamento com o irmão, enfim, o trato com os outros. E aí a gente também precisa entender que além de esposa, no contexto, estamos falando de marido cristão. Então, além de esposa, a sua mulher é sua irmã na fé. Se é que ela é cristã também. Mas se não for cristã, precisa ser tratada com amor, independente de se é sua esposa ou não. O amor, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser demonstrado, independente se a pessoa é ou não tua esposa. Por aí, já é uma responsabilidade. Amar. E aí, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz que o amor tem que ser não fingido, quer dizer, o amor tem que ser não só por palavras, não só de conversa, de blá blá blá. Porque tem gente que diz eu te amo todo dia de manhã, acorda dizendo eu te amo e dorme dizendo eu te amo, mas durante o dia é atribulado, como diz o nosso amigo César Moisés, atribulou. O dia inteiro, aí começa o dia com eu te amo e no final com eu te amo, encerra o dia e aí a esposa fica perguntando, que amor é esse? Cadê o amor? Se as palavras são sufocadas por atitudes, você pode ter certeza que esta pessoa que você vive declarando o amor eterno jamais acreditará numa só palavra que você diga. Você pode até compor belos poemas, você pode compor algumas belas canções, fazer várias declarações, escolher várias canções de amor. Mas se não houver demonstração de amor, as mulheres todas atentas aqui, está falando aí por nós, valeu, defende-nos. Tá certo, então vamos para um outro ponto, por gentileza. Nós estamos falando sobre demonstrar amor e falar de amor. Existe a manifestação do amor em forma de presentes. Opa! Mulheres, demonstração de amor em forma de presente. Like? No like? Like, demonstração de amor através de presente. Muito bom, legal. Suficiente? Suficiente não? Mas tem homens que parecem que entendem, imaginam que o presente vai ser uma espécie de calma, meu amor, fica tranquilo, meu bem. É uma espécie de cala a boca para uma situação ou coisa do tipo. Então, o amor manifesto através do presente, o presente ele precisa vir de fato com essa carga de amor. Ele precisa vir com a expressão de amor. E às vezes não é nem o presente pelo presente, às vezes é a atitude. Porque, sei lá, o marido passou ali na rua, viu uma flor que está com uma flor de 8 pétalas e aí tinha 2 pétalas. Aí ele viu e disse, vou levar. Caiu, mas tudo certo. E leva, quando chega em casa, apresenta para a esposa e a esposa fica, ah, meu Deus. Se leva um buquê e não tem manifestação de amor, ela diz, podia trazer um caminhão de flores aqui, de buquê de flores, mas se a demonstração ou o presente traz uma carga sincera do amor demonstrado, você pode ter certeza de que se você chupar a bala e levar o papelzinho da bala para ela, acabei chupando a bala, mas lembrei de você e trouxe o papelzinho, ela vai mandar você comprar a bala para ela. Mas tem mulher que fica tão vislumbrada, tão feliz pelo fato de que o marido lembrou, que ela vai dizer, puxa vida, que coisa extraordinária, não, vou guardar. E coloca, aquelas que são mais, que fantasiam mais, colocam lá na sua agenda, né?
Aí coloca a data, mulher balançando a cabeça dizendo que sim. Coloca a data, dia tal, coloca 2 coraçõezinhos, aí coloca balinha de hortelã e coloca a situação e guarda para o resto da vida. Então, a demonstração ou a manifestação do amor através de presente. Mas existe outra forma de manifestação. Nós estamos falando para os maridos amarem as suas esposas. E aí não só de palavras, mas que sejam de gestos. Primeira manifestação dita aqui, presentes. Outra manifestação, está aí, em forma de presença. Agora eu pergunto, entre o presente e a presença. Entre o presente e a presença. Não pode dizer os dois não, tá bom? Vamos combinar? Não, estou dando opção, aí vocês dizem os dois. Não, aí não. Você vai no restaurante, aí você tem uma opção aí de escolher o menu, ou isso ou aquilo, aí você quer os dois, enfim. Vamos escolher só um dos dois, tá bom? Então, presente ou presença? Primeiro, presente. As mulheres que acham que o presente é melhor. Pô, pensei, levantou a mão para ajeitar o cabelo, eu quase digo uma ali, mas não foi Alice. Alice levantou a mão, ajeitou o cabelo, eu pensei que a Alice ia levantar a mão. Bem, agora vai lá, vamos ver se tem alguém na dúvida. Presença. Entendi agora. Entendi agora por que algumas não estão levantando a mão. Entendi, porque não são casadas. Entendi, eu fiquei preocupado. Mas eu comecei a perceber agora, porque eu sei que algumas das irmãs que estão aí na plateia não são casadas, não levantaram a mão. Aí disse, presente, não sou casado, não tenho recebido presente. Tá, mas vá começando a ensaiar. Você tem namorado? Tem noivo? Começa a ensaiar, porque a palavra de hoje é um ensaio para o teu futuro marido. Então isso vai ser interessante. Se você começar a perceber que algumas orientações bíblicas não são seguidas por teu futuro esposo, olha, tem um ditado popular que diz assim, coloque tua barba de molho. Pastor, mas a mulher não tem barba. Enfim, mas é um ditado, tá ok? Então é o seguinte, em forma de presente ou de presença. Não tem barba, não dá para colocar de molho, mas fique esperto, né? Fique atenta. Fique atenta. Volta lá, por gentileza. Sim. Eu acho que nós precisamos parar um pouco, nós maridos, para entender o que é que significa. Coloquei até uma gravura ali. O que é que significa, sei lá, meia hora, 1 hora, comendo pipoca, vendo nada com coisa nenhuma. A TV está passando uma programação que depois você pergunta, o que é que está passando? Não sei. Não sabe, não está interessante a programação, fica zapeando, passando e vai lá, escolhe um filme, escolhe outro, escolhe uma programação e não sabe, só quer estar ali, só perto, nada mais do que aquilo. E às vezes é um silêncio sepulcral, ninguém diz nada, só quer estar ali com a cabeça reclinada sobre o peito e ficando ali, ouvindo a respiração e só isso, nada mais, comendo pipoca. Tem até alguns colegas meus aqui, pelo menos um em particular, que diz que na casa dela come muita pipoca. Ela sorriu para mim. Então tem sempre esses encontros marido e mulher e uma pipoca. Enfim, um momento a sós. É demonstração de amor, mulheres? É demonstração de amor? Essa presença, esse momento de dedicação? Olha aí, então a gente já sabe que é demonstração de amor. E também a gente tem a prova em casa, né? Como é que a mulher fica quando a gente tira um tempo, dedica um tempo e dizer, pronto, hoje eu não vou fazer absolutamente nada, tem isso para fazer, tem que correr atrás, esse ativismo todo, hoje eu decidi não fazer nada com coisa nenhuma, e nós vamos fazer o quê? Vamos ficar na sala de casa e pronto, sem fazer nada. O que você quer fazer? E às vezes, olha, às vezes a mulher gosta inclusive de fazer nada, entre aspas, porque leva o marido para a cozinha para ajudá-la a cozinhar e mexer ali, pegar um tempero, enfim. Essa presença ali, embora ele deixe depois o arroz queimar, o feijão queimar, fica tudo certo, ela ri que o arroz queimou, tem umas que são mais bravas que reclamam, mas o certo é a presença, aquele momento ali, ele é uma demonstração do amor, é demonstração de carinho,
E as mulheres confirmaram para mim, por isso que eu estou dizendo isso com muita segurança. Eu também tenho esposa e ela confirma, sem dúvida alguma. Por gentileza, o próximo slide. Então nós estamos fazendo aqui um paralelo, o texto fala um paralelo do amor de Deus para com a igreja e o amor do marido para com a esposa. Então, o amor de Deus para com a igreja tanto tem presente como tem presença. O amor de Deus para com a igreja tanto tem presente. Aí sim, agora eu vou dar a oportunidade para vocês dizerem os dois. É porque Deus proveu os dois. Então, qual o presente? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o presente? O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o presente foi a vida eterna. A relação, o amor de Deus para conosco é demonstrado através de uma doação do Senhor em nosso favor. Deus nos presenteou. E aí, você gostou do presente? Eu amo o presente dado por Deus a mim. O Filho dele morreu por mim e me garantiu a vida eterna. Outra, aí o Senhor não garantiu só presente, porque ele poderia dizer, toma aqui, fica aí, estou indo embora, não volto mais. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ou antes de morrer, ele disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Não os deixaria órfãos. E de fato não os deixou. O Senhor é sempre presente. E nós lemos em Mateus 28, 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Lógico que não tem como o marido ficar todo dia em casa. Quem é que vai sustentar a família, né? Quem é que... Enfim, mas você também sustenta, você também ajuda, você trabalha. Mas todos os dias, a sensação de estar do marido, quem sabe está ausente, mas está ali, está por perto. Qual a sensação que se tem de dormir à noite sem a presença daquele que, hipoteticamente, vou colocar hipoteticamente, garante a segurança do lar? A ideia de que garanta a segurança do lar. Qual a diferença entre estar uma noite ou uns dias sem a presença do esposo e com ele em casa? Quem sabe você nem olha se a porta está fechada, você não confere, ele está aqui em casa. Tudo certo. Quem sabe ele vai correr mais do que você, mas está tudo certo. Por ali, está dando uma espécie de sensação de garantia, de proteção, pelo amor que ele te dedica. Bem, amor, manifestação, não só com palavras, mas gestos. O amor manifesta através de presente, o amor manifesta através da presença, mas tem outro aspecto que eu quero destacar para os irmãos, que é o parâmetro do amor. Qual é o parâmetro? Olha, por isso que eu falei que é difícil essa questão de amar. Principalmente quando a gente se depara com esse texto que nós temos... Qual é o comparativo? Como Cristo amou a igreja. Aí, meus irmãos, aí eu fico imaginando que eu estou muito distante. Eu estou bem distante. Como também Cristo amou a igreja. Como foi que ele amou a igreja? Lógico que a gente vai ver o restante do texto e vamos ver como foi que Cristo amou a igreja. O próximo slide, por gentileza. O parâmetro do amor ainda continua. Cristo amou a igreja. Agora não é só o amor de Cristo pela igreja. O apóstolo agora faz com que nós reflitamos a respeito do amor que nós depositamos em nós mesmos. O parâmetro do amor agora não é o que Cristo tem pela igreja. O parâmetro do amor agora é como o seu próprio corpo. Não é como Cristo ama a sua igreja, agora é como você ama o seu próprio corpo. Você gosta de você? Você é um cara legal? Você se acha bacana? Legal? Você se acha digno de cuidado? De dedicação? De atenção? Sua esposa também. Você não aborrece o seu corpo? O apóstolo Paulo ele diz, tem que amar igual o seu corpo, igual a si mesmo, porque ninguém aborrece o seu próprio corpo, ninguém é contra si mesmo, só se estiver passando por um processo de depressão absurdo, mas dentro de sua normalidade, nós tendemos a gostar de nós. E se não gostamos, tendemos a mudar para a autoestima. A gente quer se gostar.
Aí o apóstolo diz, então, ame como a você mesmo, porque ninguém aborrece seu corpo. Antes você se alimenta. E aqui tem puxão de orelha. Tem que ter. Por que que tem que ter? Eu vou utilizar uma aplicação literal aqui, embora a ideia aqui é esse paralelo entre Cristo e a igreja, mas veja só. A gente come para valer, né? Gosta de comer. Quem é que não gosta de comer? Sabe, às vezes tem maridos que não se preocupam nem se a mulher tomou café da manhã. Não se preocupam de dizer, você não vai comer também? Meu amor, meu bem, filha, enfim, como se trata? Você também não vai. Eu só vou comer depois que você sentar aqui. Ou então, vem aqui, senta comigo, vamos comer. Tem maridos que têm experiências culinárias ou experiências de degustação anos-luz da esposa. E às vezes ele não faz questão de dizer assim, eu vou surpreender minha esposa, não é possível. Aquele petit gâteau que você gosta, que já comeu 300 vezes, a esposa só sabe o nome. Sabe? Isso, gosta. Pode ser que ela gosta, mas ela não sabe nem o que é. Então, tenta, petit gâteau, esposa, petit gâteau, tudo bem? E apresenta, e tenta dar essa oportunidade. Porque nós, às vezes, somos muito egoístas. Nós queremos o melhor para nós. Por que que não surpreender? Estamos falando de amor, tratamento, comportamento. Faz ou não faz diferença, mulheres? Faz. Ainda bem que faz. Estou percebendo que sim. Então, eu acho que seriam atitudes boas de nós tomarmos, se é que nós já tomamos. Quem tem esse tipo de atitude, parabéns, continue. Quem não, e vocês solteiras, se o teu namorado não costuma... A irmã Thelma ministrou há umas 2 quartas-feiras passadas, e ela falou foi do podrão, a irmã falou aqui a esposa quer pelo menos ali, não quer um restaurante chique, quem sabe ela quer só um hot dog, um cachorro quente, um hambúrguer, enfim, leva lá no podrão. Enfim, se essa manifestação vai gerar a satisfação na esposa, que assim seja. Que assim seja, mas que você se alimente e também alimente-a, quer dizer, dê esse cuidado. Outra coisa, o esposo cuida e sustenta do seu corpo. Sustenta seu corpo. Cuida-se. Vai ao médico. Orienta a esposa a ir ao médico. Faz caminhada, faz exercício. Diz para a esposa se cuidar. As melhores roupas são as suas. O seu guarda-roupa é renovado com frequência. E aí, não se preocupa muito, por exemplo, de se aquele sapato, aquele terno custou X, e quando a esposa traz lá, sei lá, metade da metade do valor, 1/3 ou 1/4 do valor, ele diz, misericórdia, quanta gastança, Jesus, Senhor. E aí isso também é observado. Quer dizer, cuidar de si e não cuidar da esposa é uma demonstração contrária daquilo que você diz ter por ela, que é amor. Então, demonstração de amor através do cuidado. Você já comeu? Você está cansada? Próximo slide, por gentileza. Então, aqui é onde amplifica a dificuldade. Ao meu ver, a dificuldade do amar, com o parâmetro do amor de Deus pela igreja, é aqui, é a questão da entrega. Entre morrer você e ela. Riu, né? Você pensou na cena? Pulando na frente por causa de uma bala? Lá vem o tiro. Pulou na frente. Você deve ter lembrado o nome do filme. Inclusive a produtora. Não é isso? Quando você tenta pensar nisso de forma real, como tem sido de fato a entrega do esposo pela esposa, o que é que nós temos feito de fato? Ou nós temos, quando a esposa passa por algum tipo de problema, a gente tem dito, ó, isso para mim é problema seu. Resolva, é um problema que você criou.
resolva. Então, é esse amor sacrificial. Puxa vida, mas ela fez bobagem. O que é que eu tenho que fazer? Aí eu digo, mas bobagem que a gente faz? E o Senhor Jesus sacrifica-se e continua sacrificando-se. Olha, a comparação é esta. É de minhas atitudes para com Cristo, da reação do amor dele para comigo. Eu aplico isso ao meu relacionamento. Minhas atitudes para com minha esposa, as reações de minha esposa e vice-versa. Qual entrega, qual nossa entrega? Seríamos ou teríamos coragem de fazer o quê? Fazer o quê? Pastor, eu não tenho coragem nem de pegar chuva. Se ela quiser, ela vai buscar. Mas o sacrifício de sair na chuva para ir pegar alguma coisa. Não, vai você mesmo. E lembra que ela fez chapinha e vai dar problema. Então é melhor você ir. Então essas questões parecem que são insignificantes. Mas não são insignificantes. Essa entrega, esse sacrifício que se tem de fazer alguma coisa em favor. Puxa vida, ele dedicou-se. Tem tantas horas para dormir, mas sacrificou-se em meu favor. Ela há de te agradecer. Tua esposa há de te agradecer. O próximo slide, por gentileza. Qual é a razão da entrega? Esse ponto ele é chave também por uma questão. Por duas, na verdade. Primeira coisa é que a entrega tem uma razão. Para que entregar-se? Por que Jesus entregou-se? A Bíblia diz que Jesus entregou-se para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a primeira razão, o primeiro motivo da entrega, do amor sacrificial, é para que esta pessoa seja dedicada a Deus. Que sacrifício você tem feito pela vida espiritual de tua esposa? Sacrifício no sentido de dedicação em oração por ela. Dedicação em consagração por ela. Dedicação em vida. Por quê? Eu não sei se esse ativismo acaba gerando um pouco mais de dedicação nossa aos outros do que aos de casa. A gente tende a fazer isso. Nós emprestamos o nosso tempo maior, quem sabe, a ouvir os de fora do que aos de casa. E isso a gente precisa corrigir. Eu preciso corrigir. A gente acaba sendo sufocado com questões externas e cuidando também da espiritualidade dos outros, ou do trato espiritual dos outros, querendo que os outros vivam a vida santa, purifiquem-se e sirvam a Deus, vivam em santidade, mas a gente às vezes perde o zelo com os que estão dentro de casa. Não estou falando aqui daquela cegueira de querer monitorar os passos da esposa, enfim, não. Estou falando a respeito do zelo de dizer que nós precisamos seguir juntos a palavra de Deus. Então isso é uma medida de proteção. O esposo quer proteger a mulher ao ponto de querer não apenas viver com ela aqui, mas querer com que ela vá para a eternidade, para o céu juntamente com ele. Quando eu leio na Bíblia que diz que quando Jesus vier, quando for a volta do Senhor, acontecerá de que estarão dois numa cama, um será levado e outro ficará, eu fico pensando na dedicação de amor. Eu fico tentando conjecturar, construir uma ideia de como isso é possível, de um ser levado e outro ficar. Ah, problema é de quem ficou, não vigiou, já era. Mas será que o que ficou, ou melhor, o que subiu, não teve de certa forma responsabilidade a respeito do fato de aquela outra pessoa, aquela pessoa não ter subido? É de se pensar. É algo de nós refletirmos. Outra razão, e essa daqui eu acredito que vai motivar, quem sabe, muitos esposos que não se dedicam sacrificialmente às esposas. Por quê? Porque o texto diz que Jesus sacrificou-se pela igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus sacrificou-se pela igreja para apresentar a igreja a ele mesmo. Aí você diz, opa, então, legal, vou ter benefícios. Se eu me sacrifico em favor de minha esposa, e ela se torna tudo isso, e ela
a beleza dela é externada, então eu estou preparando minha esposa para mim mesmo. Se é para mim mesmo, estou tirando vantagem. Sendo assim, vou começar a vigiar um pouco mais, porque o texto diz que é para mim mesmo. De fato, quando você embeleza a sua esposa, quando você promove condições de sua esposa ficar mais bela do que já é e feliz, mais feliz do que é, você está preparando a sua esposa para você mesmo. As manifestações de carinho serão dadas para você. Despertemos agora para entender isso, não é verdade? Como é que você acha que sua esposa lhe trata quando você a trata bem? Uma atitude de carinho, é para você mesmo. É você que vai olhar para ela e dizer, que mulher bela. Mas ela não é tão bela. Faça a bela. Veja a bela. Faça com que ela se sinta. Trabalhem juntos nessa questão. Porque é para si mesmo. Próximo slide, por bondade. O marido dedicado à esposa. Esse também é um outro ponto. Nós estamos falando de comportamento. Lá no versículo 31, nós estamos em Efésios capítulo 5, versículo 31, diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha, cuidado e amor para com a esposa não é indicação de abandono aos pais. Eu preciso dizer isso porque existem mulheres que o marido a ama, mas ela é incomodada porque o esposo que a ama não honra os pais. E isso gera um problema. Tem mulher que não aceita apenas ser amada. Ela quer que o marido comporte-se de forma honrosa para com os seus pais. Não só para com os próprios pais dele, mas também com os pais dela. Porque tem marido que é dedicado cegamente em amor à esposa, segue todas as orientações de zelo para com a esposa, mas aborrece cegamente também sogro e sogra. Cativou a esposa? Mas eu amo a minha esposa, eu dou demonstrações plenas. Eu não sei se isso vai fazer com que a esposa desconsidere o amor que você tem demonstrado. É bem provável que sim. E para com seus próprios pais, porque a Bíblia diz, deixará pai e mãe, mas não é indicação de que você vai abandonar. E também é um outro problema que é gerado, o comportamento de que tem filho que não deixa pai e mãe. Ama a esposa, mas não deixa pai e mãe. Pastor, então qual é o limite aí entre estar, porque diz que é para deixar, e deixar em que limite? Tem filhos, tem maridos que a sua dedicação é maior aos seus pais do que a sua própria esposa. Lógico que é para nós ficarmos no equilíbrio de não abandonarmos, não é essa orientação bíblica, porque honrar ao pai e mãe é mandamento com promessa. E aí, eu não sei se as mulheres se sentem confortáveis. As mulheres aqui, não vão dizer se os maridos tratam ou não bem seus pais ou os pais dele, enfim. Mas as mulheres sentem-se ou se sentiriam confortáveis em saber que o marido lhe dedica tanto amor, manifesta publicamente, inclusive. Sim, ponto, parênteses, vou abrir aqui. Há também a questão de manifestar publicamente amor. E quando os dois estão juntos, não há manifestação de amor nenhuma. É só para quem vê? Como é para? Em inglês veio, obrigado. Obrigado pelo please, ou pelo help. Então, só para inglês ver. Meu amor, ora meu amor, olha meu bem, por gentileza, meu amor. E aí aquele tratamento que você diz, meu Deus, que extraordinário. Aí ficam criando cenas. Puxa, esse casal deve ser extraordinário. Que coisa mais maravilhosa. Meu Deus do céu, queria... Esse é o tipo de homem, gentil, mas um bruto em casa. Ou ao contrário,
vive dando patadas no contexto externo, e em casa, meu amor, e a esposa diz, meu Deus, por que não é lá fora? Meu esposo não dá demonstração, inclusive envergonha a mulher. Meu Deus do céu, meu pai, quanta brutalidade. E aqui em casa fica com esse ar de carinhoso, enfim, de dedicado. Eu acho que é também interessante nós buscarmos esse equilíbrio. Voltando à questão da dedicação, não é para abandonarmos, ok, aos nossos pais, e temos que buscar também esse equilíbrio de dedicação. Próximo slide. Conselho é para quem? Para quem é o conselho? Só dê uma olhada na gravura. Não sei se você está apontando para cá. Deixa eu olhar também, né? Deixa eu olhar também, que eu estou de costas. Aí vão dizer, ei, pastor, você safou. Mas eu acho que eu não vi esse dedo um monte de vezes quando eu estava fazendo. Sim, então esse conselho, assim também vós. Olha como é interessante. Cada um, e ainda, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. A orientação aqui não é para todo mundo. Se não é para todo mundo, então por que o senhor não deu o recado de um por um? Não. Quem sentisse tocado pela orientação da palavra vai entender que você é cada um. Cada um em particular. É uma particularidade. Se teu irmão não faz, se teu pai não faz, se alguém de tua família não compreende, não entendeu e não põe em prática essas orientações bíblicas, que faça você. Que você faça. Ah, mas eu nunca tive exemplo nenhum. Em casa a situação era a situação mais terrível desse mundo. No contexto que eu estou rodeado de pessoas que não vivem isso. Viva você. Cada um, em particular, vão chamar você de bobo. Porque vão chamar, com certeza. Marido jeitoso, carinhoso, atencioso com a esposa. Aí alguns ficam dizendo, essa mulher deve mandar nele até dizer chega. Esse camarada é um bobo. Meu Deus, negócio meloso e tal. E aí, é uma questão que precisa ser pensada. Essa entrega particular, ela tem que ser pensada da seguinte maneira. Você tem que ignorar o contexto da família alheia. Você está entendendo? Ignore o contexto da família alheia a respeito do tratamento de sua esposa. Ame-a. É você que tem que demonstrar amor por ela. Em particular, e mais ainda, a sua própria. Isso aqui eu entendi, pelo menos. Pode ser que alguém tenha entendido de outro jeito, mas eu entendi que o apóstolo, quando disse a sua própria, não é a do outro, não. Entendeu? Porque amar a esposa do outro, não. Cada um em particular ame a sua própria. Então, cuide da sua. É a sua própria, não é a esposa do outro. Não é a esposa do outro que tem que lhe atrair. É a sua própria. Então, o recado é para mim, o recado é para você, em particular. Usa uma expressão, né? A carapuça caiu, se serviu, use-a. Lógico que a gente acaba utilizando essa expressão, carapuça caiu, no sentido pejorativo, e fica até mal. Ih, a carapuça caiu, estão mandando recado, aí mandando recadinho e tal. Não tem nada de recadinho para ninguém, não. Mas se serviu a luva, pronto, vai ficar melhor. A carapuça ficou feio. Então, se a luva serviu, põe a luva na mão. Não é isso? Se serviu, enfim, um outro tipo de peça, que usemos. O próximo slide. Agora, o comportamento em relação a... Isso tudo foi o comportamento. Eu já estou... a parte que eu dediquei à mulher, porque o texto ele fala mais praticamente disso mesmo, do amor dedicado à mulher, foi maior. Estou caminhando para o final. Mas o comportamento em relação à família. Não é, como eu digo assim, não é apenas para o homem amar a sua esposa. Tem um conjunto, depois que constitui família, aí ele agora vai ter que compartilhar esse amor, assim como a esposa compartilha também com os outros entes da família, principalmente quando nascem filhos. Próximo slide, vamos lá. Comportamento para com a família.
eu disse há pouco, e eu vou usar o mesmo versículo para fazer uma transição de uma parte para outra, sabe? De um tópico para o outro. Então, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa e serão dois uma só carne. Aí aqui diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o trato com os pais é a repetição daquilo que eu disse. Essa é a transição que eu faço de uma coisa para outra. Não é apenas amar a esposa, é amar também os pais. E além dos pais, por gentileza, o próximo slide. Eu repeti para dar uma reforçada no que foi dito lá. O trato com os filhos. Aqui é um outro problema que é gerado às vezes na família. E grave. E alguns maridos não vigiam nesse sentido. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, agora a gente já foi, olha, para a sequência, o texto poderia ser seguido, como de fato é seguido, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem vossos filhos. Qual é o comportamento dos pais, dos maridos? Olha, entendamos. Marido, porque é marido, deixou de ser filho? Porque é marido, deixou de ser filho? Porque tem gente que parece que depois que casa só é marido agora. E ignora a orientação de que não é para honrar pai, mas continua sendo marido. É marido e também filho. Porque é marido e é filho, e agora tem filhos, gerou filhos, é também pai. Por se tornar pai, deixou de ser marido, deixou de ser filho? Então, o comportamento dele tem que ser no contexto da família como marido, no contexto da família como filho, porque também deve ter pais, e também no contexto como pai. O trato, não só com a esposa, mas com os pais e agora com os filhos. Qual tem sido o comportamento com os filhos? Mais um toque no slide para eu colocar essa observação. Irmãs, me ajudem, me respondam agora, porque eu faço mais uma pergunta. Aqui, ok. Como se sente uma esposa amada quando vê seu filho sendo maltratado? E eu vou dizer por quem. Não é pelo de fora não, tá bom? Quando uma esposa que se sente amada pelo marido vê o seu filho, a sua cria, sendo maltratada, brutalmente maltratada pelo esposo. Ah, mas ele me ama. Ele me ama, meu. Problema se ele bater no filho, se ele espancar, fazer sangue e tudo mais, problema nenhum. O importante é que ele me ame. É assim ou não? Vocês concordam que pode amar e aí pode bater à vontade, pode espancar, pode maltratar? Vocês acham que isso pode gerar um reflexo naquele amor que ele diz que dedica? Tá, mas ele não tem dedicação plena? Ele não é aquele que se declara, ele não é aquele que vive de fato o amor. O que é que tem a ver se ele só de vez em quando maltrata e aí é um brutão com o filho? Não tem problema nenhum. Ele não já dedicou a você o que a Bíblia diz que tem que dedicar? Amor, entrega. Mas aqui é um ponto-chave. O comportamento dentro da família também faz com que este amor, que diz ser dedicado à mulher, sofra abalos. E sofre muitos abalos. Porque tem esposos, ou tem pais, que se dedicam à esposa, e os filhos, misericórdia, faz de tudo pela esposa, mas não consegue equilibrar o papel de marido e de pai. Nós estamos falando de comportamento, atitudes. E esta é uma atitude que as esposas, mesmo se sentindo amadas, reprovam. Ou tem alguém aqui que não está nem aí? Não, estou nem aí, ele me amando, está tudo certo, pode fazer o que quiser com os meninos, pode desrespeitar pai e mãe, não estou nem aí, o importante é que ele me cubra de presentes, o importante é que me cubra de beijinhos, o importante é que me ame, me ame, me ame. Não. Sofre, sim, abalos, o dito amor que ele manifestou ter por você, esposa. Quando ele não trata estes dois aspectos, o trato com os pais, sejam os deles ou sejam seus, e também a forma com que trata os filhos. E como é que a Bíblia orienta a tratar os filhos? Criai-os
na doutrina e admoestação. É interessante essa questão de criar. Tem filhos que os pais não criam. Quando eu digo pais, eu estou falando não de forma genérica, estou falando o pai, a figura masculina. Também, como poderia criar, se passa o tempo todo fora. Mas assim, o fato de passar tempo fora não é indicação de que você não pode ser presente. Você pode ser presente criando mesmo, tendo a necessidade de trabalhar e ficar fora. Mas tem pais que não estão nem aí mesmo para a hora do Brasil, como dizem. Estão nem aí. Como é que está na escola? Se melhorou, se não melhorou? Se foi, se voltou? Se já chegou, se não chegou? Então não se preocupa em absolutamente nada. Mas é para criar os filhos na doutrina e na admoestação. Próximo slide. Estou observando o relógio. Comportamento em relação à igreja. Cuidou da esposa? Dentro do contexto familiar tem que ter um comportamento. E esse é uma das questões chaves. Esta aqui é uma das questões chaves. Qual a questão chave? Muitas são as queixas. Muitas, mas muitas. De pessoas que são uma coisa em casa e outra na igreja. Muitas. Conta-se até de um filho, né, que disse que mamãe, vamos morar na igreja. O filho pediu para a mãe para irem morar na igreja. Acho que você já ouviu isso aí, pelo menos uma meia dúzia de vezes. E a mãe perguntou, por que, meu filho, morar na igreja? Por causa do comportamento do pai. O comportamento do pai era outro. E também, quem sabe, o comportamento como marido é outro. Mas no contexto da família. Então, tem essa transição também. Tem essa transição do amor da esposa do esposo para com a esposa em relação à família, o trato com os filhos e o trato com os pais dele e os pais dela. Tem também em relação à igreja, porque o público externo é tratado, é amado, é respeitado, enquanto que, dentro do contexto da família, a pessoa não se sente amada. E aí é onde mora o problema. Às vezes, naquele jeito de querer tratar bem todo mundo, tem esposo que vai lá e carinhosamente, jeitosamente diz: ô minha irmã, ô meu amor, ô meu bem. E aí a esposa fica ouvindo ele chamando uma outra pessoa, pelo trato, carinho de irmãos, de meu amor, meu bem. E ela diz: meu Deus do céu, será que é meu marido aqui? Meu bem, meu amor? Nunca ouvi esse meu bem, nunca ouvi um meu amor desse. E é uma gentileza, uma cordialidade, um negócio impressionante. Então, a liga que tem, ou o processo de passagem que tem de uma coisa para outra, próximo slide, é isso aqui. Vós pais, eu pego o mesmo versículo do slide anterior de não provoqueis a ira de seus filhos, de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Ensinar doutrina e admoestar os filhos, nós temos a ajuda e o amparo da igreja. A gente sabe disso, que a responsabilidade de admoestar, de ensinar os filhos, a responsabilidade é dos pais. Mas qual é o papel na igreja? O papel da igreja, nesse sentido aqui, é auxiliar os pais. Veja o que nós lemos em Atos dos Apóstolos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, se tem admoestação, doutrina e ensino em casa, a casa deve ser o local de ensino, assim como é a igreja. O lar deve ser a extensão da igreja, é a igreja a extensão do lar. Na verdade, tudo deve ser a extensão, uma coisa deve ser a extensão da outra. Porque não tem como a gente pousar de personagem de marido aqui, personagem de pai ali, personagem de obreiro, de pastor, de membro acolá. Nós somos o que somos. É seu filho, independente de você estar na igreja, é o filho. É o filho. Eu já vi filhos tratando o pai lógico, de forma respeitosa, pastor e tal, mas tem filho que às vezes só trata o pai de meu pastor. O pastor não é o pai dele. E tem esposas que tratam o marido de meu pastor. Não é o marido dela. Não tem essa conexão de marido e mulher. Tem mais essa questão de ovelha e pastor.
Isso é perigoso. Mas é muito perigoso. Se tem que entender que ali é um homem e uma mulher, um marido e uma mulher se casaram. Ali não, quando se casaram, você não pegou um cartão de membro e disse assim, pronto, pastor presidente, pastor fulano de tal é o meu pastor e eu sou ovelha. Não, a certidão de casamento está dizendo que vocês são casados. Ali não tem uma relação de pastor e ovelha, relação de marido e mulher. Como também não tem uma relação de pai ou de pastor e ovelha, tem relação de pai e filho. E isso precisa também ser muito observado. E essa confusão acaba meio que acontecendo no contexto de igreja. Lógico que a gente precisa manter a questão de ordem ética, porque senão você está aqui ao púlpito e vai fazer citação da esposa e vai citar a esposa com aquela... Luciana até esses dias estava brincando, né? Chamar daquele apelido engraçado, aquele apelido carinhoso. Aí você de púlpito vai chamar a esposa daquele apelido carinhoso. Que tudo indica, você vai chamar pelo nome, vai ser mais formal, está ao púlpito, tudo bem. Mas não podemos jamais ignorar o fato de que ali são entes familiares. Ali é sua esposa, ali é o seu filho. Nós temos que ter cuidado. Nós somos tentados a esquecer isso. Somos tentados e muito tentados. Principalmente quem está no batente todo dia pastoreando. Nós somos tentados a ignorar essa questão. Próximo slide, por gentileza. O marido, ele também é pai, o lar e a igreja. Então, ele deve ser o quê? O que é que o marido deve ser? Leiam aqui para mim. Faltam 2 minutos para terminar a ministração. Por gentileza, vamos ler? Deve ser um bom... de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pastor, o senhor adulterou o texto. O senhor pegou o texto aí, está falando de marido. Cadê a expressão o bispo? Vou fazer uma aplicação. Lógico que esse texto está fazendo aplicação às características do bispo. Mas antes de ser bispo, se é que ele tem uma família, ele é um marido e é um pai. E para chegar a ser bispo, ele precisa cumprir com as obrigações da família. É necessário que se cumpra. Porque é fundamental de que ele cuide bem da família para depois cuidar da igreja. Aí você diz, então eu não preciso cuidar bem da minha família, porque a exigência é só para o bispo, então minha família pode ficar à vontade, pastor. Não, negativo. Negativo, a aplicação é da exigência para o trabalho ministerial, mas todos nós somos chamados à responsabilidade com a nossa família. Porque se nós não conseguirmos cuidar bem dos nossos, como é que a gente anda dizendo aí que está cuidando bem dos outros? Essa palavra é uma palavra não muito bem atrativa, porque afinal de contas confronta faz-nos ficar pensando sobre nossos comportamentos. Temos que melhorar? Temos sim que melhorar. O próximo slide, eu acho que é o último. Bem, é isso mesmo, é o conselho final. O conselho final que eu trago para os irmãos é, lógico também, pastor, adulterou o texto, tirou do contexto. Bem, eu quero fazer essa aplicação que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Exemplo dos fiéis. Comportamento só pode ser mensurado através do exemplo. Eu só posso saber se alguém se comportou bem ou mal se eu observar o exemplo. Então a orientação bíblica é: sejamos exemplo. Exemplo. Exemplo não só de palavras. Assumindo a responsabilidade grande de pregar uma palavra dessa. Sim. Consciência plena da responsabilidade de pregar uma palavra dessa. Porque a todo instante eu que prego, nós que detemos a palavra, porque pregamos, quem sabe hoje eu, amanhã você, ou quem sabe ontem você e hoje eu, essa palavra já foi pregada por você. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Nós estamos sendo observados a todo instante.
blá blá blá, palavrinha bonita, bom discurso, bem construído, cai por terra diante de atitudes. A gente precisa pensar isso, exatamente isso. Amor demonstrado, não só por palavras, amor vivido, e não só para a esposa, mas no contexto da família. E outra, amor também para com Deus, porque você pode dedicar amor total à esposa e é um aborrecedor das coisas de Deus.